uma coisa que é importante a gente falar, é a Pode meditação seguir. geralmente nos traz benefícios, mas tem alguns casos em que a gente precisa ser um pouquinho cuidadoso, porque ela nem sempre vai trazer os benefícios logo de cara, né? Então, Exato. esses casos, esses efeitos colaterais da meditação, é legal a gente saber, né? Uhum. Principalmente quando a gente está falando com alguém que tem alguma condição de saúde um pouco mais frágil. Uhum. Quando a gente começa a meditar, eventualmente pode acontecer da gente se sentir um pouquinho ansioso com a prática, isso é normal, com o tempo de prática vai passar. Mas, por exemplo, para quem tem um transtorno de ansiedade generalizada, essa percepção de uma pequena ansiedade pode ser desconfortável. Então, é legal essa pessoa ter alguém com quem ela possa conversar, com quem ela possa dividir essa experiência, e ser orientada, né? Pessoas que têm transtornos psiquiátricos mais sérios, por exemplo, esquizofrenia, antecedente de ideação suicida, essas pessoas elas também precisam de uma orientação um pouco mais próxima na prática, Uhum. para que a gente não desencadeie um surto psicótico, algo do tipo, né? Então é legal que tenha uma equipe de saúde mental acompanhando, um psiquiatra, um psicólogo. Isso muitas vezes pode ser feito em parceria com o facilitador de meditação, e de repente a gente vai fazer isso um pouco mais acompanhado, um pouco mais Uhum. próximo, essa orientação. Eventualmente a gente vai esperar as medicações fazerem efeito, para que a gente tire essa pessoa da crise e faça uma prática segura, né? Então é Uhum. importante também, eu acho, eu vejo muita gente falando, eu vou aprender a meditar com um aplicativo, né? O que você acha, Regina, dos aplicativos? Eu acho que o aplicativo ele pode ser um primeiro passo para você começar a aprender a relaxar, mas para quem quer aprofundar mesmo na meditação, eu acho muito importante ter alguém que já caminhou um pouquinho nesse Uhum. processo e com quem você possa trocar, né? Porque saiu um estudo até o ano passado muito interessante, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, com mais de 5.000 praticantes de meditação, mostrando que quem aprende a meditar com um professor, com um facilitador, com uma pessoa, com um ser humano, tem mais chances de se manter meditando, então a desistência da prática é menor do que quem aprende com um aplicativo, né? E o risco de ter algum efeito adverso, algum efeito colateral também é menor, porque está sendo orientado, porque vai ter um ajuste da prática se for necessário, do tempo de prática ou do tipo de técnica, enfim, né? Para cada um aí. Mas a prática vai ser individualizada para aquela pessoa. E os aplicativos não nos trazem muito isso, né? Tá Uhum. um áudio Uhum. ali, você ouve, se você tiver uma dúvida, com quem que você vai falar, né? Então, Exatamente. eu acho que pode ser um recurso para uma primeira experimentação, assim, uma degustação, Uhum. né? Mas Uhum. para quem quer realmente caminhar, eu recomendo fortemente que possa fazer isso num grupo ou com um professor mesmo. Sim. Trazer essas pequenas pausas para Uhum. o contorno do nosso dia também ajuda Sim. quando a gente senta para Sim. praticar, né? Porque isso é outra coisa que eu vejo também. A pessoa tá a 1.000 por hora o dia inteiro, e aí ela senta para meditar e ela quer parar. E daí vai Uhum. ser muito difícil, né? Então, essa prática informal que a gente vai fazendo ao longo Uhum. do dia, isso não só regula o nosso corpo, funciona como um colchão que amortece o estresse ao longo do dia e faz com que a Uhum. gente chegue ao final do dia melhor, mas isso também facilita a nossa prática formal. A hora que a gente senta para praticar, o corpo ele já está um pouco mais sintonizado ali com o nosso sistema da calma, né? Ele não está Uhum. tanto no sistema do Exato. estresse ou no sistema da recompensa, ele já tá, ele já conhece, ele já tem mais intimidade com o sistema da calma e fica mais Sim. fácil a gente praticar, né? Porque a gente vê muito na mídia os benefícios da meditação, né? Então, Uhum. isso está toda hora saindo nas redes sociais, revistas, na televisão. E quando os estudos científicos são feitos com a prática da meditação, que a gente vê falar, a meditação ajuda a melhorar quadros de dor crônica, meditação ajuda a reduzir a ansiedade. Esses estudos, eles são feitos com pessoas que têm uma prática diária de meditação, que todos Isso. os dias elas se sentam para praticar. Em geral, o que a gente vê nesses estudos
de tempo de prática, é algo entre 20 e 45 minutos de prática diária de meditação. E a maioria dos estudos, eles começam a avaliar os resultados com cerca de 8 semanas de prática. Então, é uma pessoa que ficou 2 meses diariamente sentando para praticar e teve aquele benefício. Isso é muito diferente de você sentar um dia para praticar e falar: ah, então, a meditação não melhora a minha dor. Porque, gente, meditação não é remédio. A gente não medita para melhorar a dor. A gente não medita para ficar menos ansioso naquele dia, né? A meditação, eu vejo pessoas fazendo esse uso que eu brinco que é um uso alopático da meditação. A meditação como se fosse um remédio, um analgésico, um ansiolítico, e não é isso. A meditação é uma prática diária que, pela recorrência da prática, regula o nosso corpo, e como efeito dessa regulação do corpo, a gente colhe esses benefícios do manejo do sintoma, né? Então, ela pode ser feita assim como bem entre aspas, tá, gente? Como um tratamento, porque a gente sabe que ela regula a neuroquímica do corpo, e isso nos beneficia. Mas eu gosto muito mais de pensar na meditação como uma ferramenta, como um recurso de diagnóstico. No sentido de que quando a gente senta para meditar, a gente está ganhando intimidade com o que acontece no nosso mundo interior, né? Então a gente vai melhorando a nossa capacidade de se perceber, a gente começa a entender um pouquinho melhor como os nossos pensamentos têm um padrão de repetição. Isso vai trazendo para a gente uma observação no dia a dia, mesmo sem a gente perceber, mas a gente começa a se observar: nossa, olha, meu coração acelerou, acho que eu estou ficando um pouco ansiosa, né? Então, ela nos dá essa capacidade da gente se observar, da gente se conhecer melhor, e assim a gente consegue entender o que a gente precisa a cada momento para se regular, para se equilibrar, para se adaptar a uma situação nova que apareceu ou a uma situação que é difícil, né? Então, ela não é um remédio, mas ela nos ajuda sim a lidar com uma série de condições de saúde. Mas ela é muito mais esse lugar da gente se conhecer, né? Da gente se observar, para que a gente possa se regular.